Mas adorar e viver uma vida que o agrade, que o exalte, que o dignifica, que o magnifica, querido, é o verdadeiro estilo de adorá-lo. E eu me pergunto o que alguns estão fazendo. Alguns estão apenas cantando canções. E não estão entendendo que a adoração é o seu coração queimando no altar de Deus. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 2. Você vai deixar ela aberta aí em Apocalipse 2. Nós já vamos fazer a leitura do texto. Hoje eu estava em casa e eu estava pensando enquanto eu meditava, porque é difícil para mim, eu digo para mim, é difícil para mim ter que me desacelerar dos dias que eu vivi alguns dias atrás, porque eu fico assim, querendo continuar naquele mesmo movimento que eu estava. Só que eu entendo que a igreja do Senhor, ela precisa ser edificada na palavra. Ela precisa ser fundamentada na verdade. E o que fundamenta é o ensino do Espírito. É a doutrina da palavra. Amém? Nós temos que ser edificados e reedificados naquilo que o Senhor nos diz. É isso que faz com que eu e você sejamos sustentados no dia da adversidade. Talvez a palavra que você vai ouvir aqui nessa noite não é a palavra que você queria ouvir, mas eu posso lhe garantir, é a palavra que você precisa ouvir. Amém. Querido, eu não me lembro muito bem se foi antes da gente viajar, se foi no dia que a gente viajou. Eu sei que eu ouvi algo muito específico de Deus, muito específico do Espírito. E Ele falou assim para mim: não é tempo de ser feliz, é tempo de ser fiel. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite, querido. E isso vai ferir a mim e a você com a ferida que vem de Deus. Isso vai ferir a mim e a você com o amor que procede do alto, porque Deus não nos chamou para a perdição, mas para a salvação. Amém. E eu ouvi mais do Espírito, querido, e Ele me disse assim: se você buscar a sua felicidade aos moldes desse mundo, você perecerá com ele. Mas se você buscar a fidelidade a mim, descobrirá a verdadeira felicidade. Escute o que eu acabei de dizer, tudo vai girar em torno disso. Toda essa palavra vai girar em torno do que eu acabei de te dizer. Porque muitos de nós estamos buscando uma felicidade alternativa. Repita isso comigo: felicidade alternativa. Querido, não é errado você querer ser feliz, mas é errado você querer ser feliz fora do ambiente de Deus. É errado você buscar uma felicidade onde Deus não está. E muitos estão trocando a fidelidade por causa da felicidade. E é isso que nós estamos presenciando em nossos dias, um abandono da fidelidade, em nome do quê? Sermos felizes. É isso que nós estamos vendo. E querido, nada é mais enganoso do que isso. Trocar algo eterno, porque fidelidade, querido, está ligado à eternidade. E a felicidade nem sempre está ligada à eternidade. A felicidade muitas vezes está ligado a algo momentâneo, a um prazer temporário, a algo que nós perseguimos nessa terra e que vai terminar aqui. Mas a fidelidade tem a promessa da vida eterna. Eu digo isso, querido, porque a felicidade é algo legítimo pelo qual nós buscamos. Quem quer ser feliz? Amém. Ixi, eu não senti firmeza. Quem quer ser feliz aqui? Amém. É errado você buscar isso? De maneira alguma. É algo legítimo. Mas escute, ela tem um custo quando é buscado fora da presença de Deus. Vou repetir, quando você busca a felicidade fora da presença de Deus, isso vai lhe custar algo. Porque, amado, escute, nós vamos ler agora a passagem que eu pedi para você abrir, escute.
Eu disse que a felicidade fora da presença de Deus vai ter um custo. Por quê, pastor? Porque a promessa não é para os que buscam ser felizes, a promessa é para aqueles que buscam ser fiéis. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, verso 10 e 11. Vamos ler o que diz aí? Apocalipse 2, verso 10 e 11. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Agora, olha a promessa: ser fiel, não é ser feliz, é ser fiel, não é ser feliz, é ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Agora, segura, olha o verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ser fiel, mas nós estamos buscando o quê? Ser feliz. Ser fiel até a morte. Escute o que eu vou te dizer, querido. Jesus não está falando para ímpios, Jesus está falando para quem? Todas as 7 cartas às igrejas é para os irmãos em Cristo, é para aqueles que confessaram a fé, é para aqueles que declararam: Senhor, Tu és o meu Senhor. Jesus não está falando para ímpio, Jesus está falando para a sua igreja. E escute, se você percebeu no final do verso 11, ele fala de sofrer o dano da segunda morte. Sabe por que vem o dano da segunda morte? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque deixaram de ser fiéis. Quando você perde a fidelidade em nome da felicidade, você está contribuindo para receber o dano da segunda morte. É isso que ele está falando aqui. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem é que vai sofrer o dano da segunda morte? É quem deixou de ser fiel. Israel sofreu, querido, porque não guardou a sua aliança para com Deus. Foi parar no cativeiro porque deixou de ser fiel ao seu esposo. Deus se coloca na figura de homem, masculino, de esposo para o seu povo, para a sua nação. Israel era sua noiva, mas eles foram parar no cativeiro por causa de quê? Infidelidade. Infiéis. Mas por que foram infiéis? Porque buscaram prazer em outros deuses, porque buscaram a sua alegria, a sua satisfação, a sua felicidade em outros lugares. Você não vai encontrar em outros lugares. Nós dizemos, Deus é fiel, e isso é uma verdade sobre Ele, sim ou não? Sim. Mas escute, a fidelidade de Deus não aceita a nossa infidelidade como resposta. Eu vou repetir. Ele é fiel, isso é uma verdade imutável, não há ninguém sobre a terra que consiga dizer o contrário. Ele é fiel, e há muitas passagens que diz isso, a sua misericórdia, a sua fidelidade, nada pode mudar isso. Mas escute, como Deus fiel, Ele não aceita a nossa infidelidade como resposta. Posso provar dentro da palavra? Olha o que Tiago diz no capítulo 4, verso 4, infiéis, escute, olha para mim. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Para quem que Tiago está falando aqui, irmão? Mais uma vez, Tiago não está falando para ímpios, Tiago está falando para crentes, porque ele diz no verso seguinte, no verso 5, isso aqui: ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em vós tem ciúmes de vós? Em quem que Ele fez habitar o Espírito? Nos crentes, nos filhos de Deus. É para crente que Tiago está falando, e ele está chamando alguns de infiéis. Infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo constitui-se em inimizade contra Deus? Paulo afirma algo em 2 Timóteo, e veja como Paulo começa dizendo, 2 Timóteo capítulo 2, o verso 11 ao 13, preste atenção. Olha o que Paulo diz: fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Escute, se já morremos com Ele, pega isso aqui, irmão, também viveremos com Ele. Quem morreu com Ele? Tem uma promessa que você morreu com Ele, você vai viver com Ele. Mas não para aqui. Se perseveramos, também com Ele
ele reinaremos. Agora, se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Segura. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Segura. Quando nós lemos aqui o verso 13, que diz que ele permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, olha para mim, quando nós lemos aqui, fica parecendo que mesmo eu sendo infiel a Deus, Deus vai permanecer fiel a mim. Não é isso que Paulo está falando. Escute, o que Paulo está afirmando é que Deus não pode mudar quem ele é fiel a si mesmo, ele é fiel à sua palavra, ele é fiel à sua aliança, ele é fiel à sua promessa, e que mesmo que sejamos infiéis, isso não vai mudar a Deus, não vai mudar quem ele é. Escute, não significa que Deus será fiel a mim, se eu permanecer num caminho de infidelidade a ele. Olha para mim, vou repetir o que eu acabei de dizer. Deus é fiel, sim ou não? Vai permanecer fiel, sim ou não? A sua palavra é fiel, sim ou não? Suas promessas, sua aliança, sim ou não? Agora, isso não significa que porque ele é fiel, se eu permanecer num caminho de infidelidade até o fim, vai terminar bem para mim. Não vai. Se nós permanecermos até o fim num caminho de infidelidade, isso vai custar para nós no final, sabe o quê? Espera a motinha passar. Essa motinha é do Creca mesmo, viu? Olha para mim. Se nós insistirmos num caminho de infidelidade até o fim, querido, vai nos custar, sabe o quê? Ouvimos uma negação de Deus. Porque diz o texto aqui de Timóteo o seguinte: se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se o negarmos, talvez, escute, talvez alguns pensem que porque o confessaram, nada mais é preciso. Tem gente que acredita nisso, você imagina, irmão? Tem gente que acha assim, eu recebi Jesus, eu confessei ele na minha vida, eu fui para a igreja, eu batizei, acabou, eu vou para o céu. Independente do jeito que eu vou viver. Só que não. E quem pensa assim, está caminhando a passos largos para o inferno. Eu vou repetir. Quem pensa assim, está caminhando a passos largos para o inferno. Porque não basta apenas você confessar o Senhor Jesus com a sua boca. Quer que eu repita? Não basta apenas você confessar o Senhor Jesus com a sua boca, com os seus lábios e o seu coração viver longe dele. Isso é infidelidade. Você declara que ele é seu esposo, que ele é seu Senhor, que ele é seu Deus, que ele é seu Pai, mas o seu coração vive longe. Você traça seus próprios caminhos. Escute, querido. Negá-lo está ligado mais à maneira como vivemos do que como confessamos. Eu vou repetir. Sabe o que significa negá-lo? Está ligado mais à maneira como nós vivemos do que como nós confessamos. Confessar, querido, é necessário, mas viver como você confessou é tão necessário quanto. A Bíblia diz que se nós confessarmos com o nosso lábio e cremos com o nosso coração, seremos o quê? Diga, salvos. Você está entendendo até agora o que eu estou dizendo? Só que apenas a confissão te leva a um ponto. A confissão te coloca lá, mas se você não andar daquele ponto em diante, como você confessou, do mesmo jeito que você entrou, você sai. Está entendendo a necessidade da fidelidade, irmão? Você vê que a fidelidade é mais importante do que a felicidade? A Bíblia diz que naquele dia muitos ouvirão o que de Jesus? Não? Não o quê? Não o quê? Agora, você sabe o significado da palavra não te conheço, né? Você sabe? Essa palavra, querido, ela está ligada, ela tem o sentido de intimidade. Quando Jesus diz assim, não te conheço, essa palavra, se você estudar o significado dela no original, está intimamente ligado com intimidade. Quando Jesus fala assim, eu não te conheço, significa que ele está falando para você, você não teve intimidade comigo, nem sei quem é você.
Não, Senhor, mas eu estava na sua igreja, eu era ovelha do pastor Leandro, eu fui ovelha daquele ministério, eu cantei, eu toquei, eu não te conheço. Eu expulsei demônios, eu profetizei, eu falei lá, baixu de cantaramanaias. E você pode falar, e você deve falar. Inclusive, querido, eu quero te falar algo sem sair da palavra. Já que eu falei do Labachuda e Cantaramanaias, eu creio que nós precisamos de um avivamento das palavras do Senhor em nós. Eu creio que nós precisamos de um avivamento da mente de Cristo em nós. E falar em outras línguas vai avivar a mente de Cristo em você. Mas deixa eu voltar para o texto. Naquele dia muitos ouvirão, não te conheço. E quem são os íntimos? Eu te respondo. São os que permaneceram fiéis. Os íntimos não são os que buscaram a sua felicidade nesse mundo. Os íntimos são os que permaneceram fiéis até o fim. Esses são os íntimos. E eu sei, querido, que é difícil ouvir isso. Mas é preciso entender que o caminho da felicidade que muitos estão buscando, os estão levando a uma vida distante de Deus. Onde os priva de viver aquilo que Deus planejou. Os leva para longe daquilo que é agradável e aceitável a Ele. Amado, você não é chamado para viver em nome da felicidade, mas em nome da fidelidade. Amém. A Bíblia, amado, não nos manda buscar em primeiro lugar o ser feliz. A Bíblia nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus, querido, diz a Bíblia, que não é comida nem bebida, coisas nas quais os homens se alegram. Como que o mundo vive hoje? Eles levantam, eles trabalham, chega no final do mês, eles pegam o seu dinheiro, para torrar o seu dinheiro em comida e bebida e se alegrar, em buscar a sua felicidade. O reino de Deus não consiste em comida e bebida, em coisas que os homens buscam para se alegrar. O reino de Deus consiste em quê? Em quê? Em que a Bíblia diz, querido? Em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então escute, o reino de Deus vai contrapor as nossas vontades. Você está querendo ser feliz e o reino de Deus vai contrapor essa sua felicidade. Porque no reino de Deus não cabe a sua vontade e a vontade de Deus, só cabe a vontade de Deus. E nós estamos caminhando, querendo carregar a bagagem nas nossas costas, e chegar lá no final, e ter a porta aberta, deixa eu entrar, o Senhor te diz, você não vai entrar com essa sua bagagem, se você não se desfizer dela, se você não tomar o que é meu, e ser fiel até o fim, você não pode entrar. O reino de Deus tem uma proposta na contramão do que nós queremos. O reino dos homens quer que você seja feliz a qualquer custo. Se você parar para dar ouvido a essa terra, a esse mundo, o reino dos homens vai te dizer, seja feliz a qualquer custo. Não importa o que isso vai te custar, busque a sua felicidade. Mal sabendo ele que a sua felicidade hoje será o seu pranto, o seu gemido, o seu choro e ranger de dentes pela eternidade. Você consegue entender a seriedade dessa palavra, irmão? O reino de Deus, querido, quer que você faça o Senhor feliz a qualquer custo. O reino dos homens quer que você seja feliz a qualquer custo. Mas no reino de Deus, ele se contrapõe ao reino dos homens. E no reino de Deus, ele quer que você faça o Senhor feliz a qualquer custo. Amém. E acredite, você pode fazer o Senhor feliz. Qual foi a palavra que veio sobre Jesus quando ele foi batizado? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem me alegro. Você pode fazer Deus feliz. Como, pastor? Permanecendo fiel. O reino dos homens quer que você se faça grande, mas o reino de Deus quer que você se torne o menor para você se tornar o maior. Está vendo que
Uma é a realidade dessa terra, desse mundo, outra é a realidade dos céus, do reino de Deus. Enquanto nós estamos atentos a buscar o que o mundo nos oferece, o que ele nos propõe, as ideias, não, eu preciso disso. O reino de Deus está na contramão disso tudo. Ele está dizendo: você quer ser grande? Se torne o menor, então, para que você seja grande. Você quer ser feliz? Busca o meu reino, então você vai ser de fato verdadeiramente feliz. Quando você vai lá para Mateus 5, lá no Monte das Bem-aventuranças, quem já leu Mateus 5? O que diz Jesus de lá? Vou ler para você. Mateus 5, a partir do verso 3, preste atenção, escute isso aqui. Quando você vai lá para Mateus 5, você não vê Jesus dizendo que bem-aventurado é você que busca a felicidade. Jesus não diz isso. Jesus em hora nenhuma vai dizer assim, ó, bem-aventurado é você que corre atrás da sua alegria. Bem-aventurado é você que corre atrás da sua felicidade. Jesus não está dizendo isso, olha o que ele diz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora, olha que gostoso. Isso aqui vai na contramão da sua felicidade, querido. Porque se você quer viver apenas feliz, fazendo tudo o que você quer, você não vai viver o que está escrito no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por que por causa da justiça? Porque Jesus diz, buscai o reino de Deus e a sua... Opa! O reino de Deus vai contrariar você, querido. Se você está andando na felicidade do mundo, você não vai ser perseguido por causa do reino de Deus, por causa da justiça de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Terminou aqui? Não. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e o perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Agora sim, olha que gostoso isso. Alegrem-se. Olha a sua alegria aqui, olha a sua felicidade aqui. Jesus não prometeu você ser feliz, você ser bem-aventurado, você buscar a sua felicidade para você ser bem-aventurado. Não, Ele está te chamando para um caminho oposto. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O significado da palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que? Feliz. Agora, para ser mais do que feliz, é preciso estar nele e ser achado nele. Você quer felicidade fora dele? Quer felicidade fora dos planos? Fora do propósito? Fora do chamado? Desculpa, você não vai encontrar nada lá. Paulo escrevendo para Timóteo, Paulo vai falar de um cara chamado Demas. Repita esse nome. Conhece o Demas? Nem eu. Preste atenção. Vou falar desse cara. E Paulo vai dizer que Demas, olha para mim, tendo amado o presente século, o abandonou. Escuta isso aqui. Tendo amado o presente século. Quando nós falamos de amar o presente século, é impossível, eu disse o quê? Impossível. Desassociar a felicidade que esse mundo oferece. Quando alguém está amando o presente século, é porque ele também está buscando a felicidade que esse século oferece. E Demas abandonou o propósito, abandonou o chamado, abandonou de ser um cooperador do reino de Deus, porque amou o presente século, porque foi buscar a sua própria felicidade. Sabe quem foi Demas? Em duas outras passagens, Demas, o nome de Demas aparece 3 vezes na Bíblia. 3. As outras 2 vezes, uma está em Colossenses, quando Paulo cita ele, e a outra a Filemon. E Paulo chama Demas de cooperador do evangelho com ele. Quem foi Demas? Não foi um Zé Ninguém não, irmão. Demas não foi um desviado lá de fora não. Demas não foi um ímpio lá de fora não. Demas foi um cooperador do evangelho ao lado de Paulo. E olha o que aconteceu com Demas. Amou o presente século, buscou o seu prazer, a sua alegria, a sua felicidade, e foi e abandonou. Essa é a realidade de muitas igrejas, essa é a realidade de muita gente.
Nós temos aqui na figura desse cara, alguém que um dia pôs a mão no arado, mas porque amou os prazeres do mundo, voltou para trás. É impossível nós falarmos de amar o mundo sem falarmos de buscar a felicidade que o mundo oferece. Amado, todas as pessoas que estão amando o mundo estão correndo atrás da felicidade que o mundo tem a lhes oferecer. Não há exceção. Se houver 7 bilhões de pessoas no mundo amando o mundo, essas 7 bilhões estão correndo atrás da sua felicidade, da felicidade que o mundo oferece. Foi para onde Demas foi parar. Onde você vai parar? Não diga para mim, diga para você mesmo. É triste, mas muitos Demas estão saindo das igrejas, porque estão buscando os seus prazeres. Afinal, eles precisam ser felizes mais do que precisam ser fiéis. Olha os Demas saindo da igreja, porque eles querem ser mais felizes do que fiéis. Eu vou declarar sobre a minha vida e você declara sobre a sua. Eu não vou ser um Demas. Repita comigo, eu não vou ser um Demas. Um demoniado. Na verdade, o nome Demas, alguns estudiosos dizem que se deriva de Demétrio, que era o nome aí romano. Alguns estudiosos dizem que Demas representa aqueles a quem Jesus vai falar lá em Mateus 7, verso 22 e 23. Jesus disse isso aqui, segura aí. Olha o que Jesus falou, você vai lembrar que você já leu essa passagem. Jesus disse, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então o Senhor lhes dirá claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Alguns dizem que Demas representa esse tipo de pessoa, que fez coisas em nome do Senhor, mas naquele dia vão ouvir, eu não te conheço. Por que não te conheço? Porque não foram fiéis à aliança. Deus, na sua aliança, Ele permanece fiel. Mas a aliança embora ela seja algo que não tem emenda, ela tem dois lados. Ela tem um lado de dentro e um lado de fora. Ela tem um lado de Deus e o seu lado. Se você não se mantiver fiel à aliança de Deus, isso vai lhe custar. Querido, escuta, olha para mim. Se nós não permanecemos fiéis à aliança de Deus, isso não vai nos custar só essa vida terrena não, irmão. Isso vai nos custar a eternidade. Alguém aqui está disposto a pagar o preço da eternidade afastado de Deus? Ninguém. Ninguém. Cuidado então, querido, com a proposta de felicidade desse mundo, porque ela certamente levará à prática do que é mal. E entenda como mal tudo aquilo que te afasta de Deus e o faz viver para si mesmo. Mais uma vez, nós achamos que o mal é somente aquilo que a gente sabe que é pecado. Nós achamos que o mal é só falar mal dos outros. Nós achamos que o mal é só roubar, é só matar, é só se prostituir. Não, mal é tudo aquilo que te afasta de viver a vontade de Deus. Até o que é lícito pode te fazer mal. Veja, no princípio, lá no início, qual era a proposta da serpente ao homem? Qual foi a proposta? Não perde o que eu vou dizer, irmão, olha para mim. Qual foi a proposta da serpente para Eva? A proposta da serpente foi o ser igual a Deus. Escuta isso aqui. Essa foi a proposta lá, no início. Coma, bobinha. Coma, você vai ser igual a Deus. Nossa, que proposta indecente, que proposta gostosa. Você vai ser igual a Deus. Come, ó, que delícia. A esposa está quase morrendo ali. Chegar em casa, ela vai falar assim, por que você fica fazendo esse tipo de coisa? Tem que parar com esse negócio. Você acha que ela não fala? Ela fala. Desculpa, meu bem, te amo. Presta atenção que eu não
não posso perder o fio da meada. Olha isso aqui. Lá no princípio, a proposta da serpente ao homem foi se parecer igual a Deus, sim ou não? Agora pega isso. No presente século, a proposta da serpente é obter a sua felicidade. A proposta da serpente agora no presente século não é ser igual a Deus não, irmão. A proposta da serpente no presente século é: busque a sua felicidade, ainda que isso te custe tudo. Busca ela, vai atrás dela, faz o que você quer, faz o que te deixa feliz. Vai lá então, irmão. Essa é a proposta da serpente. E o que custou a Eva vai custar a você. Querido, eu só sou feliz se eu estiver com Ele. Eu só sou pleno se eu estiver com Ele. Eu só sou realizado se eu estiver com Ele. Eu só tenho satisfação se eu estiver com Ele. O restante, querido, o resto é apenas uma falsa sensação e aparência de que tudo está bem. Eu vou repetir. Você não vai ser pleno fora da presença dEle. Você não vai ser pleno fazendo outra coisa diferente do que Ele te chamou. Você não vai ser pleno se você não estiver no propósito dEle. Qualquer outra coisa que você esteja buscando fora disso é apenas uma falsa sensação de que tudo está bem, mas não está bem. Bem vai estar para quem busca fidelidade acima da sua própria felicidade. Para esses vai estar bem. Jesus disse em Mateus no capítulo 16, estou começando a ir para o fim, a partir do verso 24, isso aqui. Olha isso aqui, irmão. Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Faça todas as suas vontades? Busque todas as suas satisfações? Trabalhe para você ser feliz? Viva para você ser feliz, afinal, vida você só tem uma. Eu quero te dizer, vida você só tem uma, mas você só tem uma para gastar para Deus, para viver na eternidade. Mas como nós estamos gastando a nossa vida? Para vivermos para nós mesmos, para vivermos na satisfação da carne, para sermos felizes e não importa o que isso vai nos custar. Mas Jesus continua dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Você pode estar não gostando dessa palavra, não tem problema. É a palavra de Jesus a você, a mim. E se você tem juízo, você abaixa a sua cabeça e em espírito de humildade você recebe, porque senão isso vai custar a sua vida eterna. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Querido, a felicidade, olha para mim, ela está no âmbito da sua alma, mas a fidelidade está no âmbito do seu espírito. Se você andar pela sua alma, por suas sensações, por suas emoções, por seus sentimentos, você vai viver apenas para ser feliz. Mas se você andar pelo Espírito, você vai, ainda que tudo esteja caindo e tudo esteja sendo mal, você vai andar por fidelidade. Por isso nós temos a necessidade de sermos mais espirituais do que meramente emocionais. Porque o que está em jogo é a sua vida eterna muito mais do que a sua vida terrena. As pessoas estão preocupadas em buscar a felicidade aqui, sem se preocupar com o que vai acontecer com elas depois daqui. Eu tenho feito algo para mim mesmo, ultimamente. E eu tenho me perguntado, o que vai acontecer comigo quando eu fechar os meus olhos? O que vai acontecer com você quando você fechar os seus olhos? Para onde você vai? Pela fé, não porque eu mereço, mas porque a graça dele me basta. E ainda que eu esteja tendo dificuldades para caminhar, eu estou buscando manter o meu coração nele. Eu sei que se os meus olhos fecharem, eu vou me encontrar com ele. Mas e você? Você tem parado para pensar? Onde você vai estar?
Ou você acha que vivendo uma vida mais ou menos, fazendo apenas o que te agrada, vai ter um final bom para você? Eu quero te perguntar, querido, quem investiu em si mesmo no dia de hoje? Quem orou em outras línguas? Quem gastou tempo com a palavra? Quem voltou a sua mente e o seu coração a Ele? Quem? Quem se preocupou em saber se está agradando a Deus ou não? Hoje, no dia de hoje, você se preocupou? Irmão, olha quão distante, querido, nós estamos. Quem no dia de hoje se preocupou em saber se está agradando a Deus ou não? Você se perguntou, será que eu estou agradando a Deus? Será que a minha vida, os meus dias, será que o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou buscando, será que isso é algo do coração de Deus para mim? Será que esses lugares que eu estou entrando é o lugar que Deus tem para mim? Quem é que está tendo esse tipo de consciência? Quem é que está pensando sobre isso? Eu te digo quem, são aqueles que estão pensando em ser fiéis até o fim. Porque quem está buscando a sua felicidade, está nem aí para esse tipo de coisa não, irmão. Está nem preocupado com isso não. Que estoure tudo, que caia tudo. No final quem vai cair é você. Mas quando eu te pergunto essas coisas, quem orou, quem meditou, quem gastou tempo, eu não estou falando que Deus está buscando a sua performance, tá, irmão? Deus está buscando a sua performance, não. Eu estou falando, querido, de você se comprometer consigo mesmo e permanecer fiel ao que você foi chamado. Você acha que orar, você acha que gastar tempo com a palavra, você acha que se envolver com Deus é uma performance que vai agradar a Deus? Não, essas coisas têm a ver mais com você do que com Ele. Essas coisas têm a ver com manter você fiel em seus caminhos. Essas coisas têm a ver com fortalecer você para andar com Ele até que Ele venha. Amém. Ou será que você chegou no lugar onde é mais importante ser feliz do que ser chamado? Eu não estou falando de chamado, de responder chamado ministerial essencialmente não, querido. Sabe por quê? Porque o primeiro chamado não é o serviço, o primeiro chamado é para estar com Ele. Será que nós estamos correspondendo a esse chamado? Para estarmos com Ele? Ou será que nós já chegamos num lugar onde o que é mais importante é a minha felicidade do que o chamado? Olha aqui o nosso primeiro chamado, eu li aqui. Nosso primeiro chamado é esse aqui, ó. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos para Ele, chegamos até Ele, batizamos, vimos para a igreja, tocamos instrumento, cantamos canções, mas o chamado é esse aqui, ó. Depois que você o recebe como seu Senhor e Salvador, o chamado é esse aqui, ó. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse aqui é o chamado. Querido, negar a si mesmo é cravar uma estaca em suas vontades que o impede de o seguir. Quando ele diz negue-se a si mesmo, é a mesma coisa dele dizer assim, ó, pega a sua vontade, crava uma estaca nela, então você vem atrás de mim. Então você me segue. Mas quem está fazendo isso? E a felicidade de muitos os tem impedido a seguirem Jesus. Nós vamos para a igreja, cantamos canções, levantamos as mãos, mas continuamos fazendo apenas o que queremos. Desculpa, querido, isso não é negar a si mesmo, isso não é seguir Jesus, isso não é tomar a sua cruz. Você veio para cá hoje? Você levantou suas mãos? Você cantou canção. Mas se você só faz o que você quer, isso não é negar a si mesmo, isso não é tomar a sua cruz, isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é colocar uma estaca naquilo que você quer, em troca daquilo que Ele quer. Pega o que eu vou dizer. Escuta. É no nosso desconforto que descobrimos por qual razão andamos. Irmão, você tem que gravar o que eu vou te dizer aqui agora. É no nosso desconforto que descobrimos a razão pela qual andamos. Eu vou te dizer o porquê. Porque o desconforto revela se eu estou buscando ser fiel ou se eu estou buscando apenas ser feliz. Você ainda não entendeu, mas agora você vai entender. Porque alguém
que está em busca da felicidade, quando se depara com um desconforto, logo tenta se livrar dele. Pegou? Pegou, entenderam? O desconforto vai revelar se eu estou andando em busca da fidelidade ou da felicidade. Porque quando algo é desconfortável para mim, o que eu quero fazer? Logo eu quero me livrar daquilo que é desconfortável. Por quê? Porque eu não quero algo desconfortável, eu quero ser feliz. É assim ou não é? Porque o desconforto é um empecilho em busca de ser feliz. Por exemplo, no momento em que um relacionamento se torna desconfortável, eu substituo ele por outro. Porque mais importante é eu ser feliz. No momento em que minha igreja se torna desconfortável, eu procuro outra, porque mais vale ser feliz. No momento em que meu trabalho se torna desconfortável, eu procuro outro, porque mais vale ser feliz. Você está desconfortável com essa palavra, não está, irmão? Eu sei de muita gente que ficaria desconfortável com esse tipo de palavra, mas é no seu desconforto que você vai revelar o que você está buscando. Porque muitos no seu desconforto, não, vou sair daquela igreja, aquela igreja só tem palavra dura, aquela igreja só tem isso, está desconfortável. Aí ele sai de lá para buscar um lugar para se sentir feliz, para se sentir bem consigo mesmo. Eu quero te dizer, o lugar onde você vai se sentir bem consigo mesmo, é o lugar onde o Senhor tem revelado a sua palavra. É o lugar onde o Senhor tem manifestado a sua mente e o seu coração. Amém ou não? Amém. Ser fiel, querido, é desconfortável para a nossa carne, a nossa alma, mas é desejável ao nosso espírito. Ser fiel é fácil? Não. Querido, escute o que eu vou te dizer. Não é fácil para um casal ser fiel. Se ele der lado para a carne e para a alma. Estou falando de um casal cristão, não estou falando de ímpio não, porque o ímpio na hora que ele sentir atração por outro, ele vai atrás e acabou, meu filho, não está nem aí. Estou falando de um crente. É fácil para um casal ser fiel? Se eles estiverem andando mais na alma e na carne, não vai ser fácil. Muito provavelmente eles vão fazer besteira. Fidelidade não é confortável para a nossa carne, para a nossa alma, mas é o caminho que o nosso espírito tem prazer, porque embora eu possa sentir atração por outra mulher, eu sei que eu preciso ser fiel à minha esposa. Fidelidade, querido, não é algo fácil, a nossa carne detesta isso, porque a nossa carne quer se esbanjar, irmão, no prazer. É uma hoje, é outra amanhã, é outra depois da manhã, e eu passei o rodo em meia cidade. E no final, quem vai tomar o rodo é você. Vamos lá, vou terminar. Nada é mais prejudicial do que a busca de uma satisfação fora de Deus. E eu me atrevo a dizer que as pessoas estão trocando a eternidade em nome do ser feliz. Olha para mim, querido. Estão trocando o seu propósito em busca do ser feliz. A sua busca revela a sua prioridade, irmão. Você está em busca de quê? Mandei uma pequena palavrinha hoje no grupo e pessoal para cada um. Fazendo essa pergunta, você está em busca de quê? A sua busca revela a sua prioridade. Sabe, quando nós somos capturados, olha aqui, quando nós somos capturados na ideia do eu mereço, eu caio no engano da serpente. Por quê? Porque a serpente diz para Eva assim: Eva, você merece ser igual a Deus. Pega isso aqui, mas isso aqui é uma revelação. Eva, você merece ser igual a Deus, você merece conhecer o bem e o mal. Não foi isso que a serpente disse? Se você comer dessa árvore, você vai se tornar o quê? Como Deus, conhecedor do quê? Do bem e do mal. Agora ouça isso. O único mal que havia no princípio era Satanás. O homem não havia pecado ainda. Agora escute. Quando a serpente vira para Eva e diz: se você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Sabe o que a serpente estava dizendo para Eva?
Eva, não tem problema não, se você comer, você vai poder conhecer a Deus, mas você também vai poder me conhecer. Porque o único mal que existia na terra era Satanás. E por que Deus colocou, olha a revelação, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Porque Satanás havia caído. Se Lúcifer não tivesse caído, Deus não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Porque então não existiria mal, então o homem não precisaria ser provado. Por que o homem foi provado? Porque Satanás havia sido lançado para a terra, ele era o único mal na terra. Mas quando a serpente diz para Eva, se você comer, você vai poder conhecer a Deus, mas você também vai poder me conhecer. Agora, escute isso aqui. A ideia da serpente hoje, irmão, é isso aqui, ó. Olha a ideia da serpente hoje. Você pode servir a Deus, mas você pode também buscar a sua própria felicidade longe de Deus. Assim como você pode conhecer o bem e o mal, não tem problema você servir a Deus, mas também servir a si mesmo e buscar a sua própria felicidade. É isso que a serpente está falando na cabeça de muitos crentes. É isso que muitos crentes passaram a ouvir, mas eu quero te dar uma palavra para terminar. O que sai da boca de Deus vai vencer o que sai da boca da serpente. Amém. Está escrito, Paulo disse, que Jesus, quem? Vai destruir o iníquo. Jesus vai destruir o perverso com o sopro que sai da sua boca. Com o sopro que sai da sua boca. Sabe para quê? Sabe para que Jesus vai fazer isso? Para ele vir reinar com os seus santos e felizes? Com os seus santos e fiéis. Felicidade longe de Deus vai se tornar tristeza. Fidelidade a Deus, querido, é mais importante do que a felicidade de si mesmo. Você entendeu essa palavra? O que eu disse para você aqui, querido, não é brincadeira. E assim, é duro, é triste pensar que alguns ainda vão continuar buscando os seus prazeres, buscando a sua felicidade. E vão, desculpa a expressão, cagar e andar para aquilo que ouviram. E aí, querido, você vai me desculpar, mas você vai chegar diante do Senhor, e como você cagou e andou para aquilo que você ouviu, você vai ter que ouvir dele: eu não te conheço. Por quê, Senhor? Porque você não foi fiel a mim, você não teve intimidade comigo, você pôs a mão no arado e olhou para trás, você buscou apenas os seus próprios prazeres. Irmão, isso é uma palavra muito séria, irmão. Confesso para você que não era a palavra que eu queria pregar hoje. Hoje eu terminei. Hoje eu tenho muitas palavras para ministrar. Eu sempre faço isso, quando eu tenho muitas palavras para ministrar, eu vou em cada uma delas, em cada uma das minhas palavras, e eu espero o Espírito Santo me conduzir até aquilo que Ele quer falar. E aí eu passo por uma palavra, eu passo por outra, eu leio ela, eu leio aquela, leio a outra, e aí quando eu chego numa palavra instantâneo, irmão, isso é batata, é instantâneo. Quando eu chego numa palavra, eu sinto fluir direto naquela palavra. Então, já me vem a mente de Cristo e aquela palavra começa a dar seguimento. E eu paro nela. E eu confesso para vocês, essa não era a palavra que eu queria pregar hoje, mas foi a palavra que eu fui capturado no dia de hoje. Porque é a palavra que nós estamos precisando ouvir para os nossos dias. Não é tempo de ser feliz, é tempo de ser fiel. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.